Se fala hoje sobre a questão do sensacionalismo no jornalismo, principalmente quando a gente fala de coberturas de guerra. O sensacionalismo no jornal, o sensacionalismo nas mídias sociais, o sensacionalismo nos documentários de guerra, porque afinal de contas, apesar de estar jogando a luz em um conflito, muitas imagens chocantes são produzidas, o que faz com que muita gente torça o nariz e taxe um filme simplesmente de sensacionalista. E de certa maneira, o filme Guerra Civil toca nesse assunto, porque afinal de contas ele trabalha muito ali a questão da fotografia, o fotojornalismo, e a gente tá vendo um filme que de fato ele tá lidando com uma guerra. Só que diferente de um documentário, aqui a gente tá vendo algumas imagens chocantes produzidas de ficção para chocar. Então, fica o questionamento. Até onde o diretor Alex Garland quer ir com isso? Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever, deixar like aqui no vídeo e me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela. E vamos falar hoje, faz um tempo que eu tô devendo esse vídeo, mas vamos falar hoje sobre Guerra Civil, novo filme do diretor Alex Garland. Um grupo de jornalistas decide cruzar os Estados Unidos em meio a uma guerra civil para entrevistar o presidente antes de sua queda iminente, enquanto precisam lidar com um cenário de perigos constantes devido ao conflito instaurado em um país democraticamente falido. Guerra Civil é um filme que dividiu as pessoas, e eu confesso que eu acabei achando interessante, mas não curtindo tanto, porque eu acho que o Alex Garland, ele meio que tentou jogar seguro. Ele colocou um filme que ele traz imagens fortes, ele traz momentos poderosos, mas sempre que esse filme ele vai se tornar provocativo demais, a gente lembra que o Alex Garland ele está querendo se manter neutro, né? Ele está querendo ali, não, eu sou um cara neutro, esse filme é politicamente neutro. Mas não é estranho quando a gente vê essa questão de ser neutro, quando a gente está vendo um filme que fala sobre guerra, que fala sobre política, que fala sobre a democracia ter caído. Se você escolhe não se posicionar, você já está se posicionando. E esse é um filme que ele vai meio que fazer essa escolha. Como é que ele se posiciona? Não se posicionando. E eu tô meio que falando de política aqui, mas isso interfere sim na narrativa do filme, tá? Eu tô falando do filme porque quando o diretor ele tenta fazer um filme de guerra que não fala sobre a guerra, um filme sobre política que não quer falar de política, ele acaba fazendo uma coisa muito incômoda e ficando num meio termo que não funciona, principalmente porque quem são os personagens desse filme? Esses personagens, eles precisam ter alguma opinião sobre o que está acontecendo, eles precisam proferir isso, só que acaba sendo essa escolha do diretor de se manter neutro, que interfere meio que no desenvolvimento dos personagens. A gente tem literalmente a Lee Miller, personagem da Kirsten Dunst, falando que a função dela enquanto fotojornalista não é pensar naquilo e simplesmente fotografar e deixar registrado para que outras pessoas façam as perguntas. E, sinceramente, eu acho esse tipo de abordagem para um filme como este covarde. E tem gente que pode falar, nossa, mas esse filme ele não é político, ele não fala de política, ele só tem um presidente ali, mas ele não é um filme político. Só que ele é um filme dotado de alegorias políticas, desde bandeiras dos Estados Unidos antes de uma bomba, antes de um atentado, diálogos que falam sobre o dólar ter sido desvalorizado, falam do presidente estar cumprindo um terceiro mandato, fora o tanto de diálogos que a gente tem mencionando Charlottesville, que a essa altura do campeonato já tem esse nome ali como quase como um símbolo, porque foi onde ocorreram alguns atentados em 2016, se eu não me engano. O Alex Garland ele chega a filmar um shopping que já tá destruído, tipo assim, um símbolo capitalista destruído, com o hino nacional tocando de fundo. Aí depois ele vem falar sobre, não, esse filme aqui, ele é neutro. Essa política apolítica do Alex Garland faz com que o Guerra Civil seja um filme que ele tente, mas ele nunca seja algo de fato. Isso que é mais que me incomoda. Como eu falei, é um filme de guerra que não é um filme de guerra, é um filme político que não é político. Ele joga 1000 pautas dentro do roteiro, né? Existem milhões de pautas ali citadas, mas nenhuma devidamente trabalhada nesse roteiro, o que é algo que me incomoda bastante. Porque eu acho que teria sido mais legal ele ali adotar uma, duas pautas das quais ele quer realmente falar e trabalhar elas de uma forma decente, do que simplesmente fazer várias citações a esmo de forma gratuita e nunca trabalhar nada, sabe? A gente tem momentos verdadeiramente tensos, ele constrói uma tensão muito interessante no filme. Só que no final das contas ele joga tudo isso fora porque nada disso tem propósito. Acaba que, é o que eu sinto, Guerra Civil é um filme praticamente sem propósito, que apesar dele ter muito a dizer, ele escolhe não falar nada. Isso para um filme que a gente tem uma das cenas mais tensas, que é a cena envolvendo o personagem do Jesse Plemons, que é praticamente ali um show de xenofobia, né? Um
ponto ali de como a xenofobia é um braço do ódio e como isso pode se agravar em um cenário como esse, sabe? Existem muitas coisas nesse roteiro, existem muitas camadas nesse roteiro, que é uma história super interessante, tem muito a ser dito. Mas quando ele se restrai, ele se contém demais, esse filme ele acaba não chegando a lugar nenhum. Acho que esse é o maior problema, é a gente enxergar que esse filme poderia ser algo, mas ele não ser. Até mesmo a questão do fotojornalismo acaba sendo algo meio cosmético. É legal a gente ver os fotojornalistas, o jornalista ali trabalhando, né? Os personagens da Kirsten Dunst, o personagem do Wagner Moura, a personagem novata da Cailee Spaeny. É interessante eles ali, eles presentes, as discussões que ele tem, os debates que ele tem, só que sempre fica tudo muito vazio, tudo muito assim, raso demais, porque o roteiro nunca se permite se aprofundar em nenhuma questão. E aí esse fotojornalismo ele acaba surgindo para ter algumas imagens bonitas ali, para ter algumas imagens chocantes, como eu disse, e para ter imagens ali mostrar o preto e branco, mostrar os perigos que um fotojornalista corre. Ele é uma ode ao fotojornalismo, mas ele acaba esvaziando até isso, porque a narrativa nunca valoriza de fato esses personagens da forma como poderia. É justamente por isso que eu acho que Guerra Civil ele falha quando ele tenta tecer um discurso. Toda vez que ele coloca uma coisa em tela, uma pauta na tela, algo que é relevante, mas ele esvazia isso porque ele prefere se manter neutro, mas ele segue produzindo as imagens que ele produz, é aí que a gente tem um filme que ele é realmente, de verdade, sensacionalista. Diferente de documentários que mostram a realidade e que não é uma realidade boa de se ver, mas é o que está acontecendo. Aqui o filme ele vai para o fotojornalismo, ele tenta criar essa ode ao fotojornalismo, nossa, como isso é importante, isso é relevante, mas no final das contas ele esvazia o significado de todas as imagens ao se tornar um filme sensacionalista, justamente por medo de se posicionar. Os diálogos do filme acabam se perdendo justamente porque as interações entre esses personagens, elas acabam de maneira rasa, sabe? O personagem do Wagner Moura, ele tem uma função ali de ser um cara que é mais engraçado, ser um cara que ele é doido por adrenalina, até o momento que a adrenalina vai ser demais, porque a tensão vai ser demais, o perigo é muito real e ele vai quebrar. A personagem Lee Miller, que é a personagem da Kirsten Dunst, e a personagem vivida pela Cailee Spaeny, elas são ali meio que um reflexo uma da outra. A gente tem uma fotojornalista mais veterana, a gente tem uma fotojornalista que está começando. Então essas trocas funcionam para haver ali um desenvolvimento da história, um desenvolvimento do roteiro, mas acaba até sendo meio óbvio, acaba ficando só nisso, e nenhum discurso vai muito além, o que faz com que Guerra Civil não seja um filme marcante. E eu acho que isso é quase um pecado, porque ele é um filme que tem muito a dizer. O diretor ele posiciona vários momentos do filme como que ele tem algo a falar, ele tem algo a debater, ele tem algo a discutir. Só que quando ele deixa no raso, cabe ao espectador tentar completar o filme na cabeça, cabe ao espectador pegar as alegorias políticas que ele viu e tentar dar um significado, o que é totalmente válido. Mas quando é um filme que toca em pautas tão relevantes e que até quase questiona esse sensacionalismo para ficar no final sendo um filme sensacionalista, eu acho muito problemático. Para Guerra Civil, nota 6. Não deixa de ser um filme interessante, provocativo, que tem ali, a gente consegue entender o que ele quer dizer, a gente consegue entender alguns significados, ler nas entrelinhas, mas também não deixa de ser um filme que, em vários momentos, ele se torna um filme covarde, tem um posicionamento covarde. Para um diretor que já trabalhou alguns temas de maneira mais incisiva, sabe, Guerra Civil não só tinha o potencial, mas tinha o dever de ser mais. Infelizmente, ele não é um filme que consegue pegar o tema dele e extrair algo realmente interessante, extrair algo realmente novo, como é o caso de Rivais, filme que eu falei nesse vídeo que eu vou deixar aqui. Ele acaba ficando ali para um filme bem assim, meia boca, o que poderia ser o caso de um terror que não assusta tanto, mas que funciona bem, que é o caso de Abigail, que eu vou deixar o vídeo aqui. E sim, eu gostei muito mais do que esse. Obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.